O meu nome é Lopes Lima, sou neurologista aqui no Hospital da Perlada e fui professor da faculdade no Hospital de Santo António, onde fui também chefe de serviço durante muitos anos. Nesta altura estou reformado e trabalho em vários hospitais, incluindo aqui o nosso Hospital da Perlada. Hoje pediram-me para falar sobre doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença do sistema nervoso central, que é conhecida há mais de 100 anos. É uma doença, portanto, já sobre a qual nós vamos conhecendo, mas, infelizmente, não sabemos ainda sequer qual é a causa, o que é que causa a doença de Parkinson. Como muitas outras doenças degenerativas, a doença de Alzheimer, a doença da ELA, a esclerose lateral amiotrófica, etc., são doenças que nós não entendemos porque é que aparecem, mas o que se passa é que uma parte do cérebro que tem determinadas funções, as células dessa parte começam a morrer, a deixar de funcionar e transmitem uma série de sintomas, às vezes mais graves, outras vezes menos graves. A doença de Parkinson é de todas elas aquela que tem algum tratamento. Não tratamento que cura a doença, nem sequer que controle o agravamento da doença ao longo dos anos. Mas durante muitos anos a gente consegue, com cuidado e com a paciência dos doentes, manter o controle dos sintomas, sobretudo dos sintomas mais importantes. Basicamente, uma delas é uma forma tremórica, uma forma em que há um tremor preponderante. É essa que a maior parte das vezes que as pessoas conhecem, em que, em geral, uma parte do corpo, que é metade do corpo, ou do lado direito ou do lado esquerdo, começa a tremer. É um tremor que só aparece quando o doente não está a ligar à mão, é um tremor de repouso. Quando o doente tenta fazer qualquer coisa, o tremor desaparece, ou pelo menos atenua-se. A este tremor muitas vezes se junta alguma que nós chamamos de cinésia, que é perda dos movimentos automáticos. Todos nós, quando falamos, as minhas mãos agora estão a falar, mas um doente com Parkinson fica com uma cara mais parada e esses movimentos desaparecem. Ao andar, ele deixa de balançar aquele braço. E esta dificuldade de fazer estes movimentos automáticos nós chamamos a cinésia, que é o segundo componente da doença de Parkinson. O outro é uma rigidez. Essa já não é muito perceptível pelos doentes, mas muitas vezes eles dizem que têm menos força, o que não é verdade, a força está lá, mas eles sentem que o stress é menos força. Mas há uma certa rigidez dos membros. Quando eu, como médico, pego num braço e tento mexer o braço, é mais difícil mexer o braço daquele lado que do outro lado. E estas três componentes, tremor, a cinésia e a rigidez, correspondem aos sinais mais importantes da doença de Parkinson. O diagnóstico diferencial entre o tremor do Parkinson e outros tipos de tremor é importante ser feito, porque a maior parte das pessoas que têm tremor não têm doença de Parkinson. A maior parte das pessoas que têm tremor tremem, em geral, de uma maneira mais simétrica, ou é só a cabeça, ou são os dois braços, não têm os outros sintomas, não têm a cinésia, não têm a rigidez, e mesmo o tremor é diferente. O tremor não é um tremor de repouso, mas é um tremor quando tentam beber uma chávenas de café, ou quando tentam pegar no prato da sopa, e aí é que sentem tremer. Isto é um tremor que, em geral, é familiar, é um tremor benigno, que tem tendência um bocadinho a aumentar pela vida fora, mas muitas vezes nem necessita de tratamento, porque não dá incapacidade. A doença de Parkinson é uma doença relativamente frequente entre as doenças neurológicas. Entre as doenças neurológicas crónicas é a segunda ou terceira mais frequente, provavelmente menos frequente do que a epilepsia ou do que a doença de Alzheimer. Mas é uma doença que aparece, aqui nós podemos dizer que cerca de 20 mil portugueses
devem ter a doença de Parkinson. Nesta altura, como diagnosticados. É natural que haja alguns que não estejam diagnosticados e este número seja um bocadinho maior do que isso. Mas, em termos gerais, podemos olhar para esse como um valor, como esse valor. Naturalmente que, por boas razões, a nossa população está a ficar cada vez mais velha, isto é, há cada vez mais pessoas a atingir uma idade mais avançada. Isto deve-se à melhoria das condições de vida, à melhoria trazida, às melhorias trazidas pelo Serviço Nacional de Saúde, dos cuidados médicos em geral. Portanto, as pessoas vivem mais tempo. E como vivem mais tempo, e esta é uma doença, sobretudo, da parte última da vida, há cada vez mais doentes com Parkinson, como há também doentes com Alzheimer, etc. A etiologia desta doença é, como vos disse, idiopática. Nós não sabemos porque é que isto acontece. Embora haja suspeita de que alguns tóxicos possam dar isto. Uma história interessante é a história do MPTP. MPTP é uma substância opiácea, portanto, parecida com a morfina, ou parecida com a petidina, que é um fármaco utilizado muito para tirar a dor. E em 1970 e pouco, 1976, houve um químico nos Estados Unidos que tentou fazer um fármaco parecido com este para utilizar, não como medicamento, mas para ser utilizado como droga sintética de rua, para ser vendido a quem ganhar os gestores além da vida profissional. E o homem fez sintetizou uma molécula e a molécula não era bem igual àquela à original, que é utilizada para a dor, mas recebeu um desvio que ele tentou fazer para ser um fármaco que não era identificado como droga de rua. E em vez do MPPP, enfim, isto é muito complicado para dizer, uma fenilmetilpurina, mas meteu lá uma molécula estranha, que era o MPTP, e administrou ele próprio. Passado poucas semanas, ele estava com uma doença de Parkinson altamente desenvolvida e que era na mesma respondia na mesma aos medicamentos que nós utilizamos para os doentes com Parkinson. Isto para dizer que possivelmente haverá tóxicos. Isto é uma possibilidade apenas, não é nada que esteja comprovado mais, além deste, que pode haver tóxicos na nossa vida que deem origem a às alterações que levam à doença de Parkinson. Mas não há mais que se saiba muito mais sobre isto. Há depois alguns genes que foram identificados, também já há uns anos, que podem ser responsáveis por formas familiares da doença de Parkinson. Sobretudo em doenças de Parkinson que aparecem em idades mais jovens. A doença de Parkinson é uma doença que aparece à volta dos 60 anos, às vezes uns anos antes, às vezes uns anos depois, mas há formas que aparecem até antes dos 40 anos. Menos de 5% dos doentes com Parkinson têm menos de 40 anos. E nestes, as formas familiares são mais frequentes, tendo que é um gene recessivo. Isto quer dizer que o doente tem que herdar o gene do pai e tem que herdar o gene da mãe, portanto tem que ser os dois cromossomas têm que ter o mesmo gene para que a doença se venha a manifestar nele. Sobre a etiologia, enfim, é aquilo que se sabe, não se sabe muito mais que isto. Sobre o tratamento, nós funcionamos sobretudo com medicamentos que são os tais precursores da dopamina, que é o neurotransmissor que é responsável pelo movimento. Além destes sintomas fundamentais, voltando aos sintomas, dos sintomas fundamentais da doença, há alguns outros problemas que a doença envolve que devem ser falados. Um deles é que, às vezes, a doença atinge a voz, não só dificultando mais a linguagem, sobretudo a articulação da linguagem, mas até dar uma certa rouquidão, um tom monótono à voz. Nós, quando falamos, exprimimos, às vezes mais alegres, outras vezes mais tristes,
E esta modulação da voz é perdida na doença de Parkinson. E eles começam a falar mais sempre da mesma maneira, de maneira mais monótona e às vezes mais rouca, e às vezes tornam-se com mais dificuldade de serem percebidos. Outro sintoma associado é uma tendência a desequilibrar-se. Não é falta de equilíbrio. Eles são capazes de manter em pé sem qualquer desequilíbrio. Mas se nós dermos um empurrão para um lado para o outro, eles desequilibram-se mais facilmente. Isto é, não tem aquele reflexo normal que nós temos quando nos desequilibrarmos, de pôr o pé ao lado e retomarmos o equilíbrio. E os doentes perdem esta capacidade de reequilíbrio. Todos estes sintomas fazem parte da doença de Parkinson, que muitas vezes está associada a outras doenças, que não propriamente só uma doença do movimento, como tentei explicar. Há um aumento de frequência de demência, isto é, nós estamos numa altura, a partir dos 60 anos, em que a probabilidade de haver uma doença parecida com a doença de Alzheimer, uma demência que pode ser causada pela doença de Alzheimer ou por outra doença qualquer, em geral são por doenças de Alzheimer, esse tipo de demência ocorre mais em doentes com Parkinson do que na população em geral, mesmo da mesma idade. Outras dificuldades que acompanham a doença muitas vezes são problemas gástricos, uma obstipação, alguma dificuldade às vezes de controlar os esfíncteres, urinários sobretudo. Há também alguma associação, nós não sabemos bem se é apenas porque a pessoa se sente doente e fica mais deprimido, mas a depressão está mais associada a estes doentes e eles muitas vezes precisam de tratamento complementar com antidepressivos. Mais remotamente, há alterações no sono, há uma doença que é relacionada a um problema que é relacionado com o nosso sono dos sonhos, a parte do sono em que a gente está a sonhar, que nós chamamos isso de alteração de comportamento dos sonhos, que aparece mais frequentemente em doentes com Parkinson, às vezes até antes da doença de Parkinson, mas muitas vezes também aparece sem qualquer doença de Parkinson presente ou futura. Portanto, não é obrigatório que esteja relacionado, mas parece ser mais frequente nesta situação. Voltando ao diagnóstico, o diagnóstico é feito clinicamente, é o exame, é queixas do doente, os sintomas que o doente tem de que falamos, e depois o exame clínico feito pelo doente, que já tem que ser feito pelo neurologista. Estes sintomas muitas vezes confundem-se com outros sintomas que podem levar a diagnósticos separados. Não há exames diagnósticos fáceis para confirmar a doença. Há um exame diagnóstico que se pode fazer em casos muito raros, quando o neurologista tem alguma dúvida, permanece alguma dúvida depois do exame. Mas, a grande maioria das vezes, o diagnóstico é feito por neurologia e, portanto, deve ser feita a referência à neurologia logo que haja suspeita, quer para esclarecer que não é um tremor de Parkinson, que é um tremor qualquer, ou que os sintomas de dificuldade de movimento não são devidos à doença reumática, mas são devidos a um problema neurológico, nomeadamente à doença de Parkinson.